Olá, eu sou Patrícia Pedrosa, docente do curso Artes Visuais de Gravura, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a disciplina História e Teoria da Gravura. E hoje nós vamos receber Noemi Ribeiro, também gravadora, especialista em restauração de matrizes, pesquisadora do Museu Nacional de Belas Artes e a maior autoridade de Guild. E ela vai falar hoje sobre o expressionista Guild. Boa tarde, pessoal. Obrigada por me receber aqui. É uma honra receber esse convite e falar de uma trajetória de muitos e muitos anos. Eu também comecei com gravura em madeira, gravura em metal, litografia, fiz parquelagem, estudei também em São Paulo, fiz artes plásticas, me especializei em estilogravura, fui aluna do Rubem Grillo, fui aluna do Carlos Martins, fui aluna do Della Mônica e trabalhei muito como impressora. Fiz restauração de matrizes no Museu de Belas Artes, que, aliás, foi o meu primeiro trabalho, seriamente, profissionalmente, quando eu entrei no museu. E era um trabalho difícil, muito raro na época. Hoje acho que existem várias pessoas que fazem isso, inclusive eu já conheço outros que fazem esse tipo de trabalho. Na época eu restaurei uma coleção de gravuras, inclusive de metal, Otto Heim, que era um gravador da Casa da Moeda, gravuras enormes de cobre, espessas, com restos de tinta, impressão há muitos anos deixada. Restaurei matrizes de Portinari, restaurei matrizes de Loazar Segal, Oswaldo Guild, sem falar no Oswaldo Guild, que tem uma coleção de mais de 200 matrizes no Museu Nacional de Belas Artes. Além da catalogação, fiz um mapeamento da produção dele, montando uma cronologia da obra dele a partir das matrizes, porque dá para ler a obra do Guild a partir das matrizes que ele inicia com tacos de madeira, inicia com restos de madeira de demolição. Então, ele vai crescendo à medida em que ele vai evoluindo o trabalho, em que ele vai recebendo contratos, ele vai mudando as matrizes, vai conseguindo mais dinheiro para comprar matrizes e mandar cortar em tamanhos iguais. Então, todo esse mapeamento estava disponível no acervo porque não tinha uma pessoa que fizesse isso. Eu fui trabalhar, ajudei Carlos Martins a montar o gabinete de gravura, isso em 1982, então acho que muitos de vocês nem pensavam em nascer ainda, e esse trabalho durou anos. E eu me apaixonei pelas gravuras do Guild porque eu já fazia estilogravura, e o meu trabalho era muito parecido, assim, em termos expressivos. Por isso que eu resgatei esse título Guild Expressionista, que acho que a gente pode passar para o próximo slide, né? É só subir aqui a setinha? Não sei fazer aqui. Né? Ah, tá. É para baixo. Inclusive, essa fotografia é uma fotografia dele já mais velho, com uns 48, 49 anos. Ele trabalhava muito com essa ideia da rua, do peixe, do pescador. Ele vivia num ambiente assim ligado à natureza. Tudo isso é uma herança do expressionismo. E o Guild tem um documentário sobre ele, vários, aliás. O meu não é o único, nem o primeiro. Existem vários documentários sobre o Guild em que falam exatamente sobre isso. Como que ele era um artista pobre, apesar de toda a herança genética familiar, como ele era um artista que se dedicava ao olhar dele para a rua, como que ele caminhava entre as pessoas do povo, como que ele se deslocava pela cidade do Rio de Janeiro, especialmente, inicialmente, nos
nos lugares abandonados do Rio de Janeiro, nos lugares de despejo, naqueles circuitos bem afastados da Zona Norte. Ele morou na Tijuca um tempo, então ele fazia muitos desenhos na rua, andava com o caderninho dele, fazendo anotações. E depois que ele começa a fazer gravura, ele vai fazer gravura inicialmente com o Ricardo Bump, que era um gravador alemão que morava em Niterói. Ele conhece um alemão na barca, eles vão juntos para Niterói e eles, por serem alemães, suíço-alemão ele, por serem suíços alemães, eles se formam um grupo de artistas pequeno, mas que vai fazer gravura. O outro já fazia gravura e o Guild, então, se aprimora na técnica. Ele já desenhava e começa a fazer um trabalho mais consistente. Essa pequena introdução que eu escrevi aqui fala do Guild como um artista da fome, que é um texto do Kafka, mas é o Hunger Künstler, o artista que vive de um mínimo possível da sua vida, fazer uma síntese do que você, o máximo possível de economia em relação ao que você extrai da sociedade. Ou seja, ele vivia num quartinho emprestado, trabalhava com madeiras de demolição, papéis que ele ganhava de presente, trabalhou das maneiras a mais precária possível. A xilogravura é uma gravura democrática, porque você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa ter equipamentos, nem matrizes especiais, nem goivas especiais. Inclusive, os críticos da época diziam que o Guild gravava com prego. Tem até uma história que o Darel conta, contava que o Darel esse ano faz 100 anos também, de Darel. Então, você é uma democracia. A xilogravura é a mais antiga das técnicas e você faz em qualquer canto, em qualquer lugar, com qualquer madeira. E hoje a gente faz assim, brincando, né? Você não tem uma necessidade de ter um ateliê, como é você fazer litografia, por exemplo, que você precisa de uma pedra, você precisa fazer todo um aparato químico. A gravura em metal também, você precisa de um aparato químico, você precisa de breu, calor, fogo, ácidos e uma prensa. O Guild tentou fazer gravura em metal também, ele era muito amigo do Iberê. O Iberê tinha uma prensa de gravura em metal, o Guild fez gravura em metal no acervo do Iberê, no arquivo do Iberê. Tem até um livrinho do Iberê falando sobre isso. Então, ele começa a buscar uma maneira de fazer gravura, porque ele tinha feito litografia na Alemanha. Na Alemanha, não, na Suíça. O Guild, ele começa a arte muito cedo. O pai dele morre, o pai dele falece, o pai dele é o grande naturalista do Museu de Belém do Pará. O pai dele é o Emílio Guild, que montou um aparato de estudo da fauna e flora brasileira amazônica. Tinha um museu em Belém do Pará. O Guild nasce no Rio de Janeiro, mas aos 6 anos de idade vai para a Suíça. A família toda é uma família de advogados, de pesquisadores, enfim, é uma família de uma grande tradição de vários anos. Os Guild têm 400 anos, a família Guild, exatamente, eles têm 400 anos. Tem brasão de família e tudo mais. O Guild vai morar na Suíça, vai morar em Berna, e o pai quer que ele estude engenharia. Põe ele numa escola de engenharia em Zurique, ele começa a estudar engenharia, porém não era o que ele queria. Nesse momento em que ele começa a estudar engenharia, ele já tinha visto as obras do expressionismo alemão, porque a primeira exposição do expressionismo alemão é em 1911 e acontece em Munique.
Essa exposição do Kandinsky e do Franz Marc marcou a vida do Guild profundamente, porque lá ele conheceu a obra do Alfred Kubin. O Alfred Kubin se torna para ele a influência máxima da vida dele. O Alfred Kubin era um artista austríaco de origem germano-austríaca. O Império Austro-Húngaro se desfaz e ele fica na Áustria. O Kubin ele vai influenciar o Guild de uma maneira como ele influenciou vários outros artistas. Eu estive na Alemanha, eu consegui uma bolsa do Departamento Acadêmico do Consulado Alemão como pesquisadora, e lá eles têm um acervo gigantesco de cartas e livros e desenhos do Kubin que ele recebia de pessoas do mundo todo. De artistas de vários lugares, não só do Guild, mas do Paul Klee, de outros artistas que tinham ainda dúvida a respeito da sua própria identidade artística. Então, o Kubin já era uma expressão artística muito grande. O Kandinsky, ele monta o Blau Reiter, que é o Cavaleiro Azul, com o Franz Marc, porque eles tinham um ideal religioso, entre aspas, espiritualista, influenciado pela época, pela Helena Blavatsky, a teósofa, a Helena Blavatsky, que é uma coisa misteriosa para a gente, porque imaginar que o abstracionismo nasceu de um pensamento religioso, que o Kandinsky é um dos primeiros artistas a fazer uma obra abstrata, né? Eles eram influenciados pelas obras folclóricas da Bavária, que era pintura em vidro, que eram obras etnográficas, que eram obras folclóricas. E o Kandinsky e o Franz Marc se juntam para falar, não, olha, gente, esse negócio de você dividir a arte em várias escolas, isso está errado. Nós temos que juntar todo mundo, nós temos que parar com essa ideia de ter um estilo assim, outro assado, era o cubismo, era o impressionismo, era o sei lá o que, o orfismo. Vamos juntar tudo num bloco só, e eles construíram o almanaque, que é o almanaque do Blau Reiter. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, porque essa biografia é enorme. Eu botei ano a ano, mas eu queria só identificar uma coisa para vocês importante aqui, que o Guild passa por duas grandes guerras. Em 1914, ele é sentinela numa fronteira na Áustria com a Hungria. Você imagina que um jovem, a gente vê isso hoje, né? Os jovens na guerra. É uma coisa terrível você ter um jovem como os que temos aqui, que tem que ser reservista numa guerra, e a guerra acontecendo, as guerras matando terrivelmente. A Primeira Guerra Mundial diz que foi absolutamente destruidora, demolidora. E o Guild foi sentinela, serviu na guerra, na Primeira Guerra. Aí, essa exposição, enfim, era um apêndice, mas como essa questão da guerra acho que me toca muito, porque está me deixando muito apavorada essa guerra que a gente está vendo nesses dias agora, e que não termina, que talvez se expanda. E a gente vê jovens como vocês aqui, fica apavorado que uma coisa dessa venha influenciar, né, de alguma forma a gente. Enfim, o Guild passou por esse problema. Ele foi sentinela, e a guerra era tão estranha, o ponto em que ele ficou era numa montanha entre a Áustria e a Hungria, e aí tinha um austríaco do outro lado, ele, um suíço do lado de cá, eles ficavam se comunicando, e um jogava chocolate para o outro, cigarro e tal, porque eles acabaram, inclusive, se tornando amigos, e esse rapaz acabou virando cunhado do Guild, casou com uma das irmãs do Guild. Mas essa não é uma história feliz, é uma história meio triste. Enfim, eu vou parar por aí nessa história da guerra e continuar. Quando o Guild volta ao Brasil, em 1919, ele já tinha 20 anos, e aos 20 anos ele já tinha feito uma exposição na Suíça, na Galerie Wyss de Berna.
Ele fez uma exposição que foi um sucesso, inclusive ele chegou a vender obras nessa galeria, e ele tinha esse amigo que cresceu com ele em Berna, que é o Hermann Kümmerli. O Hermann, eu vou pular mais umas páginas aqui, esse é o Guild jovem, aqui ele tem 18 anos, essa fotografia eu encontrei na coleção Kümmerli em Berna, junto com as obras que estão reproduzidas num livro que eu vou deixar aqui para vocês, para a biblioteca. O Guild, ele estava em Berna, o pai morre, e ele falou, bom, agora eu posso deixar de ser engenheiro e posso ser artista. E ele já tinha visto a exposição do Blaureiter, a primeira exposição do Cavaleiro Azul, e tinha ficado fascinado com as obras do Kubin, que eram esses desenhos a bico de pena, porque ele era um tremendo desenhista, o Kubin. Na exposição do Cavaleiro Azul, o Kubin fez desenhos dos sonhos. Você imagina o que é você desenhar sonhos? Se hoje, para a gente, parece um absurdo desenhar sonhos, o Kubin apareceu no Cavaleiro Azul, que era uma vanguarda alemã na época, fazendo desenho dos próprios sonhos. E que eram sonhos terríveis, porque também era guerra, então ele estava fazendo desenhos de cabeças cortadas, relógios e coisas assim, bem assombrosas. Mas o Guild ficou absolutamente fascinado. Falou, olha, é isso que eu quero para a minha vida, eu não quero ser engenheiro. Abandonou, foi fazer 2 anos de academia em Berna, não gostou, porque o que era os acadêmicos em Berna? Uma janela para a realidade, aquela janela renascentista que a gente está acostumada a ver. Então, ali temos a realidade, vamos copiá-la, fazer exatamente o que a gente está vendo. Esse era o pensamento da academia e durante séculos isso se replicou, né? A gente teve também a nossa academia, a gente sabe o que significa ter que ficar copiando gessos, ter que ficar copiando relevos, enfim, tudo isso, né? Quem passou por isso sabe, né? Aí o Guild, quando ele vê o pai falecer, o que ele pede à mãe autorização para ir fazer o trabalho que ele queria fazer na vida dele, que era desenhar. Ele não queria ficar preso ao trabalho de engenharia. E aí o que acontece? Esse trabalho aqui é do Kandinsky. Eles tinham esse ideal com a natureza porque era uma coisa que eles herdaram do romantismo alemão, em que os filósofos do romantismo alemão dizem o seguinte: você é um com a natureza. Somos o Herder, o Schelling, todos os filósofos do Renascimento alemão dizem que nós somos um com a natureza. A natureza e nós encontramos Deus. E por aí vai, o Leibniz e todos aqueles filósofos que são do romantismo e pós-romantismo. E o Kandinsky, ele é um russo que mora em Munique, o Franz Marc é outro russo que mora em Munique. Eles acharam essa espiritualidade na Blavatsky, que é a teosofia. Então, eles dizem o seguinte: a arte é um bem espiritual que o ser humano deixa para a humanidade. Você, como artista, você deixa um bem. E qual é esse bem? Esse bem é um bem espiritual, é um bem que vai elevar a humanidade, que vai trazer para um novo patamar a humanidade. Isso é lindo, né? Então, o artista ele propõe um movimento, o Kandinsky e o Marc, eles propuseram esse movimento que era juntar todas as formas de arte, desde a arte das crianças, as artes primitivas, aquelas artes da Bavária, que eram pinturas em vidro, etc., juntar tudo num bloco só e fizeram o expressionismo. Montaram a primeira exposição, que se chamava O Cavaleiro Azul. Esse Cavaleiro Azul, eles partiram de uma ideia que para nós até parece uma coisa piada pronta, porque é São Jorge matando o dragão, mas na Rússia
São Jorge é padroeiro de Moscou. Em Munique, São Jorge também é padroeiro de Munique. Então, eles juntaram, como são dois artistas russos morando na Alemanha, eles juntam a ideia de São Jorge lá, São Jorge cá, e montaram o expressionismo em cima da ideia. Aqui temos um cavalo, o cavaleiro, e aqui embaixo a princesa sendo salva. O Blau é Reiter, Blau é azul, Reiter é o cavaleiro, né? Cavaleiro azul. E isso é uma xilogravura. Então, a capa do almanaque do Blau Reiter é uma xilogravura. Eles começam divulgando a obra do Cavaleiro Azul através dessa xilogravura. E isso tudo fascina o Guild de maneira misteriosa. E para a gente que gosta de gravura, a gente entende isso perfeitamente. O Guild estava procurando uma maneira de se expressar, ele estava procurando uma forma artística. Quando ele estava lá na Suíça, que ele saiu de lá aos 20 anos, quando ele estava lá junto com o Hermann, os dois faziam litografia na oficina de cartografia do pai do Hermann, porque o velho Hermann, o Karl Kümmerli, ele era cartógrafo. Ele fez as primeiras cartografias e eles são os primeiros mapas que a gente tem para turista. Aqueles mapas que se dobram, mas eles eram feitos em litografia, como os posters, né, do Toulouse-Lautrec, que era uma época que tudo era feito com litografia. Então, aqueles mapas dobrados eram feitos em litografia. Tinha uma oficina litográfica enorme à disposição dele. Ele foi e fez litografia nesse ateliê. Então, ele já sabia que ele poderia se expressar através da gravura de alguma forma, né? A influência Aí eu volto atrás, porque eu acabo falando dos dois, mas entre 11 e 12, ele está lá ainda na Suíça e vendo as exposições. Porque essa exposição do Cavaleiro Azul, ela circula pela Alemanha, pela Suíça. Na verdade, para a gente, parecem distâncias absurdas, né? Mas não é tudo muito perto. O que o Guild vai fazer? Que ele deixa esse desenho lá com o Hermann. Ele deixa esse desenho na coleção do Hermann. É um cavaleiro. Esse cavalo empinado, como o cavalo do Kandinsky, aquele anterior, ele está numa posição de salto, o que dá a ideia para eles, que tem uma teoria a respeito, ele está fazendo um voo, conquistando um espaço numa dimensão espiritual. Ele não é um cavalo no nosso plano material, ele é um cavalo num plano simbólico. Então é um signo, né? É um símbolo. O próprio Kubin também fez vários cavalos. Ele tinha um que se chamava o Cavalo de Fogo. Ele tem um livro, inclusive, ilustrado com cavalo. O cavalo era assim um ícone para eles de liberdade e de um voo em direção ao espírito, tá? Então eu acho bem interessante esse cavalo do Guild, porque primeiro que é feito a carvão, né? E é rápido, é numa dimensão muito rápida. E é um cavalo na mesma posição que o cavalo do Kandinsky. Então, ali, esse é o retrato do Hermann. O Hermann também desenhava, os dois desenhavam juntos, e o Hermann também deixou uma obra que, como eles passaram anos se comunicando, que o Hermann morreu um pouco depois do Guild. Eles tinham a mesma idade. Eles cresceram juntos. Eles moravam, inclusive, praticamente na mesma vila, em Muri. Muri é uma cidadezinha pequenininha do lado de Berna. Então, você vai de um cantão para o outro, assim, em questão de 20 minutos. O Hermann, ele desenhava, ele e o Guild andaram juntos pesquisando Kubin, etc., e trocavam correspondência o tempo todo. O Guild volta para o Brasil
e continua mandando as obras dele de presente para o Hermann. Eu vou mostrar aqui a carta para vocês. Eu fotografei essa carta lá, o original tá na Suíça. Nessa carta já é de 1935, ou seja, essa carta já é bem antiga em termos de chegada do Guild no Brasil. O Guild já tinha uma carreira. Em 35, ele já estava ilustrando, já estava fazendo coisa. Em 21, ele faz a primeira exposição no Liceu de Artes e Ofícios. No Liceu de Artes e Ofícios, a primeira exposição dele, todo mundo detestou, porque acharam aquilo um horror. Tudo preto e branco, tudo pequenininho, aquilo ninguém entendeu nada, a crítica caiu em cima. Falaram, não, como que é possível um artista que chegou no meio dos acadêmicos, né? Ele chegou aqui à Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes era o que você encontrava de mais vanguardista, eram impressionistas praticamente. Você imagina, chegou um artista com os quadradinhos todos pretos e branco, tudo desse tamanho, umas gravurinhas horrorosas para todo mundo, e ele ficou em depressão. Ele não aguentou essa pressão. Para ele foi uma barra. Eu vou deixar aqui a carta, vocês leem a carta, que é bem interessante. Se vocês quiserem, eu até leio a carta. Mas a carta diz o seguinte: ele levou um tempo para se encontrar como artista, mas ele acaba encontrando um caminho, porque ele é convidado pelo Álvaro Moreira e por outros intelectuais a ser ilustrador. Aí ele vai ser ilustrador de jornal, o Jornal Amanhã, o Jornal da Manhã, o Jornal, que se chama só o Jornal do Rio de Janeiro. Ele vai desenhando na rua e vai fazendo um nome no meio das artes gráficas do Rio de Janeiro. Ele passa a conhecer vários intelectuais, e todo mundo, a Raquel de Queiroz, o Ferreira Goulart, era o super jovenzinho, a Ana Letícia era super jovenzinha. Eles vão entrevistá-lo, vão tomar nota e acharam o desconhecido Guild. Quem era esse Guild que desenhava tão bem, mas que ninguém conhecia? Por quê? Porque a primeira exposição dele caiu no ostracismo, porque foi no Liceu de Artes e Ofícios e foi rejeitada pela crítica. Aí ele escreve para o Cubim, e escreve uma carta desesperada para o Cubim, pedindo apoio. Por favor, veja o que você acha dos meus trabalhos. Vocês já leram? Essa aqui posso passar? Aí, deixa eu pular aqui. Ele escreve para o Cubim. Esse é o velho Cubim, o velho austríaco, austro-húngaro, que vai morrer depois do Guild. Ele vai morrer em 1959. Não, morre um pouquinho antes. O Guild morre em 61. Morre um pouquinho antes, 2 anos, 3 anos antes, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele pega uma carta lá e manda uns trabalhos, e o velho Cubim fala assim, nossa, você é um tremendo gravador, o seu trabalho é espetáculo, você tem uma força de expressão, é um raio de... Você queima o papel com o seu traço, a sua gravura tem uma expressividade única, você tem uma força expressiva e você ainda está muito jovem, você vai alcançar um brilho que vai ser muito, muito importante no seu país, né? Porque o Cubim está lá e ele já está no Brasil. Aí, então, essa carta é uma carta libertadora, porque aí ele abandona a ideia da crítica no Brasil, ele vê que aqui o pessoal estava muito aquém do que ele desejava, e ele, então... Olha, eu trouxe 2 desenhos do Cubim só para mostrar para vocês. Essa é a cidadezinha onde ele tinha essa casa, essa é uma casa, é um retratinho da casa do Cubim, e o outro esses 2 são, acho que são litografias, não, bico de pena com aguado. O fim de todas as guerras. O fim de todas as guerras é a morte morta. Morreram as guerras, que desejo, né? Isso, imagina a data disso aqui, de 1920, ou seja, 1920 tinha acabado a Segunda Guerra.
A primeira, desculpa. De 14 a 18, né? 4 anos. Achava que a Primeira Guerra tinha sido a última, né? A primeira e última. Parece que não é bem assim, né? Enfim, então eu trouxe esses 2 desenhos aqui porque você vê que tem uma influência no traço do Guild, porque nesse momento ele se identifica tanto que ele vai realmente fazer desenhos a bico de pena. Esse é o álbum 10 gravuras que ele expôs no Liceu de Artes e Ofícios. E já é uma gravura de pescador, mas é uma gravura de pescador da memória, da fantasia. Não é um pescador como depois ele vai realmente documentar os pescadores. Aqui, para vocês não morrerem de tédio, eu trouxe bastante imagem, porque só falar fico com pena de vocês. Enfim, essa cavalgada sinistra é o seguinte: o Guild ele começa a fazer uns estudos também sobre como são aquelas sete pecados capitais, né? Que são a ira, a inveja, a ruína, a gula, o luxúria e por aí vai. Ele vai desenhar todos. E isso é uma herança medievalista, né? Isso é uma herança bem germânica, porque o Dürer fez isso, o Kubin fez isso, o Guild fez isso. Aliás, a minha tese aqui era sobre uma herança gráfica que o Guild tem como herança até o medievalismo, esse medievalismo que vai passar pelo renascimento do Dürer também para chegar, ou seja, é um germanismo, né? Esse germanismo, essa linhagem germânica, que também é um traço característico, muito característico dos alemães. Né? Ele é suíço-alemão. A mãe é brasileira, mas ele é um suíço-alemão. E a mãe também é de origem germânica. Então, tem esse germanismo percorrendo essa vida, apesar dele ser muito ligado à natureza e à fauna e à flora brasileira, ele tem esse traço que é um traço cultural da origem. Essa cavalgada sinistra, para você ver que são 3 cavaleiros, poderia ser 4, né? Bem apocalípticos, né? Que são anúncios, prenúncios de coisas, porque também esse desenho é de 21, ou seja, também tinha passado aí a Primeira Guerra. Aí eu falo aqui, aqui eu voltei no texto, isso aqui é um autorretrato do Guild feito a carvão. Esse carvão já é bem mais posterior, ele já está aqui com uns 40 para 50 anos. É bem típico, porque ele fumou muito, ele morreu de enfisema pulmonar, fumou muito. Então, esse cigarro te condenou, né? Aqui ele já com essa idade, né, já com uns 45 a quase 50 anos de idade, os traços marcados, né, dessa vida que ele teve de grandes dificuldades, porque a família rejeitou. Ser artista nunca foi fácil, mesmo sendo de uma origem muito rica, os irmãos rejeitaram, a mãe rejeitou, e aquele cunhado que foi colega dele, amigo de fronteira, na fronteira austro-húngara, traiu ele, fez a família inteira ficar contra ele. Isso é uma coisa muito difícil, eu sei que a família sofre muito com essa história, porque ele foi resgatado recentemente pela sobrinha neta, mas até o pai dela, que era irmão do Guild, rejeitou o Guild. O Guild foi rejeitado pela família e foi adotado, né, se pode dizer assim, incorporado à família do professor Rei Júnior e Beatriz Reinal. O Rei Júnior era professor na Escola Nacional de Belas Artes, a Beatriz era uma poetisa que deu tudo o que tinha na resistência na Segunda Guerra Mundial, porque o Guild passa pelas 2 guerras. Durante a Segunda Guerra, ele se refugia na Bahia, porque aqui ele estava sendo perseguido pelos alemães, que os alemães estavam
O Getúlio tinha uma política também, teve uma política de extradição de alemães, né? A Olga Benário morreu. Não, não tinha. Não tinha, mas ele não era germanista pró-nazismo. Ele não foi pró-nazismo. Ele foi contra o nazismo. Tanto que a Beatriz, olha que retrato, olha que incrível o autorretrato, né? O retrato e o autorretrato gravado. Essa era uma matriz da Ana Letícia que eu tive o prazer de gravar, de imprimir, aliás, de imprimir para a exposição do centenário no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu imprimi essa matriz, foi feita só uma cópia e depois ela me deu essa cópia. Então, essa cópia está comigo. Aí, essa gravura, dado o álbum 10 gravuras, ele fez isso, imprimiu umas tentativas de gravura colorida. O que ele fez? Ele imprimiu em duas cores separadas, uma um pouquinho mais forte, fez duas matrizes, ele gravava na frente e no verso também. As matrizes que estão no Belas Artes mostram bem isso. Ele aproveitava o verso da madeira também. E ele pintou para depois fazer a cópia final, entendeu? Em duas cores. Ele tinha esse desejo de fazer gravura colorida e acabou fazendo para o livro Cobra Norato. Esse livro é lindíssimo, é um livro artesanal, que só existem 150 exemplares. Eu não trouxe todas as gravuras do livro, porque é muita coisa, e são vários temas do Guild, né? E esse tema do Cobra Norato é muito interessante, porque o Cobra Norato já é uma poesia brasilianista, já é do modernismo, o poeta, e o Guild vai rememorar a memória dele da Amazônia. Então, as lendas e todas as histórias da Amazônia vão entrar em vários outros livros, tipo Martim Sererê, vai entrar nesse da Cobra Norato. Então, a memória dele de Belém do Pará, que ele só passou lá 6 anos, de 1 a 6 anos, porque em 6 anos ele foi para a Europa, então, era uma memória muito carinhosa que ele tinha dos animais da Amazônia. Esses desenhos ele fez rapidamente em papel sulfite. Você vê que isso é feito ao vivo, na própria peixaria. Ele fez muito isso. Ele levava o caderninho e desenhava na peixaria, desenhava no balcão onde que ele estava, entendeu? Esse é um exercício fabuloso para quem gosta de fazer gravura, porque você toma nota de um momento que hoje a gente faz isso com o celular, né? Mas aí tem as séries que ele fez também dos bêbados da rua. Isso aqui tudo é bico de pena. São ilustrações que saíram no jornal. Eu tenho uma coleção identificada dos jornais, mas é um longo processo, porque esses jornais, poucas pessoas coletaram esses jornais, que eram suplementos Letras e Artes e Autores e Livros. Eram pessoas que compravam o Correio da Manhã e selecionavam, e coletavam, e colecionavam. Então, essas pessoas também ficaram idosas e acabaram doando, acabaram se perdendo. Tem uma coleção na ABE, na Academia Brasileira de Letras. Então, dá para pesquisar na academia. Quem quiser identificar mais Guild, pode ir na academia. Esses desenhos são todos desenhos para ilustração dos jornais. Tá? É feito em papel sulfite, papel de bloco, rapidamente, num bico de pena, ultra rápido. Às vezes tem um lápis embaixo. Os bêbados da noite, ele fez muita série de bêbados. Esses amigos, ele fez muitos desses amigos que gostavam, tanto os pescadores amigos, os bêbados amigos. Ele tem várias séries de amigos. Esse é um outro tipo de amigo. O Arthur era um morador da rua, que tinha o seu cachorro,
que o Guild passava por ali. O Guild morou no Leblon quando o Leblon era apenas um matagal, só tinha uma casa ou duas. Era uma rua que se chamava Dom Pedrito, hoje essa rua se chama Oswaldo Guild. A casa era da Beatriz e do Rei Júnior, ele morava num quartinho, na edícula, no fundo, um quartinho pequenininho, com uma estante, as matrizes, uma mesinha e uma cama. Era o que se chama o artista da fome pelo Kafka, Künstler Hunger. Hunger Künstler, artista da fome, é o artista que não tem nada, um sacerdote. O Ferreira Goulart, uma vez, numa palestra, falou, pela fotografia do Guild jovem, ele era tão bonito, poderia ter se casado, né? Aí, por que não se casou esse homem tão bonito? Por que não constituiu família? Porque ele era um sacerdote dedicado à própria arte. E isso também é um germanismo, porque os mestres germânicos de gravação em madeira que saem fazendo as igrejas góticas, nunca se casavam, eram monges nômades com os seus entalhes, seus cinzéis. O Guild, ele é essa figura, entendeu? Praticamente um sacerdote da arte. E ele se sente um desterrado. Ele fala isso em várias entrevistas. Ele se sente perdido de um território além-mar, de uma era também que não é. Tanto que ele não gostava nem de rádio, nem de televisão. Televisão não tinha, estou falando bobagem. Ele não gostava de rádio, não gostava do progresso, ele não gostava das máquinas. Ele fala, eu prefiro muito mais o meu silêncio e a minha madeira e a minha goiva do que qualquer um dessas ideias de progresso. Ou seja, isso também é herança do romantismo. O romantismo alemão pregava essa volta à natureza, coisa que a gente prega hoje por necessidade, né? Porque nós acabamos com o planeta. Outra coisa que ele fez muito foi a crítica à sociedade, através dessas caveirinhas zapatistas do mexicano, em que ele vai se influenciar pelas calaveiras, né, zapatistas, tanto que ele ganha uma Bienal do México, ganha o primeiro prêmio em 1960 em uma Bienal do México. Ele vai, Posadas, Jorge Posadas. Ele se influencia muito pelo Posadas e faz essa série de caveirinhas que são pessoas da sociedade saindo à noite, né, comemorando, mas não passam de caveiras. Os bairros abandonados com os seus assassinos medonhos também, o serial killer, né, que sai matando pessoas numa noite escura, isso também faz parte dessas séries de caveiras e de crimes urbanos, né, que ele testemunhava praticamente. Eram coisas que saíam no diário, né, nos jornais, e aí ele ilustra isso. E também tem a herança Dostoiévski, porque o Guild ilustrou em 42 O Idiota, Humilhados e Ofendidos, Memória do Subsolo, Crime e Castigo não, Crime e Castigo ele não ilustrou, mas ele ilustrou os quatro romances de Dostoiévski. Essas caveirinhas também têm a ver com esse clima de Dostoiévski. Os recantos abandonados do Rio de Janeiro, a gente reconhece esses casarios, né, que sobraram poucos hoje, porque Botafogo ainda tem alguns, viraram espigões e estão cada vez sendo mais e mais demolidos. Ave Agorenta, ele vai fazer essas ruas escuras, isso tudo ainda é desenho a bico de pena, ainda vou chegar na gravura. Aqui, os recantos abandonados, o despejo, esse clima de silencioso, de uma solidão estranha, em que alguma coisa estranha vai acontecer ali naquele espaço. E ele faz esse antropomorfismo que a gente chama dessas casas que parece que têm olhos e bocas e caras. Isso também é um estudo à parte, né?
porque era também uma prática você começar a olhar uma coisa do avesso. Você olha, vê uma coisa, mas você vê o avesso da coisa também, e aquilo te manda um sinal em que você não consegue muito bem interpretar, mas está ali, e aquele sinal está te dando um aviso, né? Se você percebe isso numa paisagem, de repente você se livra de um perigo. É exatamente isso que passa nessas casas abandonadas do Guild. E esses quintais, ele vai documentar muito bem. Você vê, é uma bomba de puxar água em poço artesiano, né? Na mão. Uma casa abandonada, um gato preto, um mendigo, você não sabe se ali dentro aconteceu um crime. Ou seja, coisas tenebrosas em que ele presencia no Rio de Janeiro, né? E um Rio de Janeiro que não é fácil até hoje, né? Ele está lutando contra, ele está o tempo todo contra a corrente. Ele não se associa ao modernismo. Tanto que os modernos de São Paulo não englobaram o Guild nas exposições modernistas. Ele é contra aquela corrente progresso. Ele é até amigo do pessoal, mas ele não faz, ele não participa. Ele fala, eu segui meu próprio caminho, eu tenho as minhas ideias, sou um indivíduo independente. Ele é um moderno avant la lettre, praticamente, né? E ele é um contra o progresso, mas é uma herança do romantismo, é uma herança do Herder, de toda aquele... O Kummerle era vegetariano, o Guild era amigo do Drummond, e o Drummond ajudou a Beatriz a criar a Suípa. A Suípa que cria esses cachorros abandonados, você imagina isso? Lá na década de 50, eles montaram a Suípa. Tem até um livro do Drummond em que ele fala sobre essa coisa. Não, eu vou apoiar esse movimento, vamos salvar esses animais abandonados. Então tem um modernismo ali, uma coisa que a gente vive hoje, mas que estava ali latente, e a própria Suíça já tinha muito isso também, né? A gente pegou um bonde andando agora, né? Porque as coisas se tornaram complicadas. Mas eles já falavam nisso há um bom tempo. O Guild, então, gostava muito de animais também. A casa da Beatriz tinha vários gatos, cachorros. Eles ajudaram a criar a Suípa, porque o que acontece com a Beatriz e o Rei Júnior? Eles tinham uma posição estável. A Beatriz tinha sido muito bem casada e era viúva e tinha uma herança do marido. Ela era francesa, morou no Brasil, tinha uma herança de riqueza. E o Guild foi favorecido por ela de poder morar naquele casarão. O Rei Júnior era professor da Escola de Belas Artes, né? Ele era professor da academia e a escola. Bom, ele era professor de pintura, tem pintura, ele fez retratos do Guild, inclusive com um raio de fogo saindo do lápis, assim, uma explosão, muito vinculada a essa ideia do Kubin, né? Que falou exatamente isso para ele, o seu lápis é um raio de fogo, né, no papel. E o Guild, então, nessa casa tinha vários animais, e ele vai fazer esses gatos. Aqui, olha, um taco de ilustração do Dostoiévski. E é mínimo, é uma gravurinha minúscula, bem pequenininha mesmo. Tem 8 por 10 centímetros, bem pequenininha. Aqui ainda o Dostoiévski também são companheiros. Ele ilustrou também, ele gostava muito de cinema. O Carlitos, né? O Chaplin, ele vai ilustrar o Carlitos, aquela ideia do Carlitos, o vagabundo que anda com o seu cachorrinho. Então, tem toda uma associação de ideias que permeia essa fantasia do Guild, né? O velho com o cachorro, os amigos que andam pela rua. Aqui é uma série do Mangue, mas isso também é outra história. O Mangue era uma ideia comum a todos os artistas que trabalhavam nessa época. O Iberê fez Mangue, o Segal fez Mangue,
o Darel fez mangue. Eles tinham essa ideia porque tinha o Benjamin Costalá, que era um autor que fez várias ilustrações para mangue, o Guild também fez. Aqui é uma coisa mais fantástica, mais uma ilustração também, eu ainda não identifiquei o livro dessa ilustração. Ainda tem também outros tipos de ilustrações urbanas, feminicídio, né? Olha, feminicídio, coisa antiga, né? E aí tem essas gravuras que já são mais abertas, mais luminosas, por quê? Depois que ele passa esse tempo muito grande lá na Tijuca, ele muda para a praia, ele muda para o Leblon, junto com a Beatriz, que vendeu a casa da Tijuca e foi morar no Leblon. Carregam o Guild. Essa rua Dom Pedrito, que vira hoje Oswaldo Guild, tem uma fotografia de época que é o máximo, é uma rua vazia, com areia, uma única casa, uns fios de tensão elétrica, gaivotas voando e mais nada. E o Guild, então, vai ter essa visão mais paradisíaca, vou dizer assim, e isso são Guarás, isso é Belém do Pará, na verdade, né? Mas ele começa essas coisas mais luminosas. Ainda tem um pouco de chuva, Rio de Janeiro, ventania, também esse é desenho, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa gravura é maravilhosa porque os dois amigos, esses amigos que percorrem todo o roteiro dele, indo pescar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa gravura existe a versão colorida, existe a versão preto e branco e a versão colorida. Com poucas cores, tem uma coisa a falar sobre a impressão que ele faz. Ele entinta a mesma matriz. Essa aqui é a mesma matriz. Ele isola a área e ele tem lá os métodos dele de limpar determinadas áreas. E na hora que imprime, passa a mão, em vez de passar a colher, aí não tira toda a tinta, fica uma tinta mais fosca, marca mais o veio da madeira. Então é uma impressão bem particular dele, que ele herda do Munch, o artista norueguês, em que vai influenciar o jeito de imprimir, porque é uma experimentação. Aí nisso ele já é bem moderno, ele já não está mais preso. Primeiro que a numeração é quase inexistente, depois que a titulação também. As datas ele não põe. Tudo isso foi um arco de pesquisa a partir das matrizes, porque a partir das matrizes você constrói a cronologia. Aqui tem o vermelho, que entra simbólico, a questão do Kandinsky com as cores. O azul do Blaureiter é um azul do espírito, mas o vermelho é um azul, o vermelho da carne, né? A gente tem no Guild esse vermelho que entra em várias gravuras, né? Aqui um sol vermelho, coração vermelho, o abandono, o Rio de Janeiro. E tem as gravuras mais coloridas e mais... Não são alegres, mas são preparações do dia ou preparações do trabalho. São trabalhadores da pesca artesanal, né? Ele não se dava muito bem com a cor, ele experimentou poucas cores. Quando ele fez Cobra Norato, depois ele não gostou do que ele fez. E o Cobra Norato é bem vermelho, colorido, verde, vermelho, amarelo, preto e cinza. Ele achou que parecia estamparia de tecido. Então ele tem essa coisa também germânica, né? Bauhausiana, de rejeitar muita cor, né? É um espírito, né, de você... Nós, brasileiros, adoramos botar arco-íris inteiro, né? Esse aqui, eu acho sensacional essa gravura, porque é o fim do trabalho, eles estão saindo.
É uma narração completa. Isso dá uma história em quadrinho. Dá para fazer um desenho animado com isso aqui, pegar essa história. Porque é um fim de dia, você tem tubarões pendurados, eles estão indo embora e esse cepo está lascado em cima da madeira. E essa madeira, para ele, tem uma força imensa, porque ele tinha coleção de pedaços de madeira. Tem um texto que acho que é do Aníbal Machado, e o Ferreira Goulart conta, em que ele pegava o pedaço de madeira, lixava e deixava em cima da mesa. Porque quando você lixa a madeira, ela solta o perfume, né? Se você tem uma peroba, se você tem uma canela, se você tem uma embuia, todas elas soltam o perfume próprio delas, né? Então, eu fiz também um levantamento das madeiras que ele usou. Ele usou muita peroba rosa, ele usou pau-marfim, quando ele fez o Dostoiévski, que são madeiras que, como o crescimento da árvore é muito lento, a granulação do fio dela é muito fino, então dá preto total. Aqui, se vocês prestarem atenção, algumas são cedro. Se vocês prestarem atenção, nesse sol tem os veios da madeira. Por quê? É um cedro. O cedro, ele aproveita, inclusive, ele usa como uma simbologia dele para dar um degradê, sem ser degradê, ele chapou a cor, mas a própria madeira já ajudou a deixar o sol quase que num degradê, né? Do próprio veio da madeira. Esse peixe maravilhoso é do Museu Nacional de Belas Artes, o peixe na travessa, ou seja, eles saem da pesca e depois ainda tem a refeição. Esse peixe, ele é de uma madeira bem dura, não tem traço nenhum, de apresentação de traço nenhum. E esse aqui, por exemplo, é feito num cedro, não dá preto total. Nunca vai dar preto total, a não ser que você passe tanta tinta que vai entupir todos os veios, né? Então, você tem que ser comedido também na hora de entintar, para não destruir a sua cópia, né? Esse aqui é bem impressionante, ela tem colorida também. Esse é um peixe correndo atrás do pescador, ou seja, o mar, ele é traiçoeiro também, né? Ele apresenta perigos. Então, ele vai colorir só o pescador, deixa todo o resto no clima de tempestade. Aqui ele vai, olha, é a mesma gravura anterior, ele imprimiu 2 vezes e usou do outro lado. Tá? Ele imprime só um pouco desse peixe e inverte, porque ele assina pelo outro lado, do lado do fio e do lado do desenho. Então, tem essas coisas também que ele fazia. Esse cepo, novamente, e o peixe vermelho, que é o símbolo da natureza aqui, né? Aqui é a natureza livre, solta. O peixe vermelho, que é o peixe cara de cão. E acabamos. Aqui eu faço meus agradecimentos a quem me ajudou a construir essa carreira toda, além de agradecer a vocês também por terem a paciência de me ouvir nesse monocórdio da minha voz. Mas eu agradeço muito a todo mundo, os colaboradores que participaram dessa minha jornada. Tem um dos professores aqui, o Bruno Vieira, não sei se vocês conhecem o Bruno. O Bruno é gravador também. A Regina. Está na Rural, né? Ele está na Rural. O Sérgio, que diagramou o livro, aquele livro que eu trouxe para vocês, e o Antônio Caetano, que é o fotógrafo. Então, é isso. Obrigada. Obrigada a você.